Falso pastor da sã doutrina vê o Beelzebu. O sangue de Jesus tem poder. Como eu vi no escuro, pra mim era a cara de um boi. Parece um cão chupando manga. E aí, família, belezinha com vocês? Nesse conteúdo vamos reagir a mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Té de Jeová. Põe na tela, BBT. Para quem não conhece, esse aqui é o pastor Francisco Aleluia, que já foi preso por saliência. Então, estamos falando de um falso pastor que ainda usa a capa de sã doutrina. Aqueles que apontam o dedo para todo mundo, donos da razão, e todo mundo vai para o inferno. Vamos ver o que ele fala. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o príncipe Beelzebu. Nós já ouvimos falar algumas coisas sobre Beelzebu na palavra de Deus. Entretanto, alguns estudiosos afirmam que Beelzebu era uma lenda. Era apenas uma lenda na tradição judaica. Entretanto, irmãos, o que nós vemos na palavra de Deus não é isso. Eu vou falar para vocês que Beelzebu existe. Beelzebu, de fato, é um príncipe, é um demônio, ele existe. E eu vi Beelzebu. Mas antes, eu quero trazer o texto bíblico. A Bíblia, em 7 ocasiões, pelo menos, no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles confirmam, né, os momentos em que Cristo teve alguns impasses com os fariseus, e os fariseus acusaram Cristo de estar sendo usado pelo príncipe Beelzebu. Bom, que essa entidade existe, isso daí é inquestionável. Isso daí, como ele falou, é bíblico. Agora, eu não quero ver Beelzebu não. Oxe, ele que vai aparecer para quem quiser ver ele. Eu não tenho nada a ver com esse camarada. Vote em nome de Jesus, vá para longe de mim, infeliz. Então, não é uma tradição lendária, não se trata de uma lenda, se trata de algo de fato, porque os fariseus disseram que Cristo era usado por esse príncipe de demônios. Então, não tratava-se de lenda, como alguns estudiosos apontam. Como se não bastasse, eu vou deixar um texto aqui, por exemplo, de Lucas, que são 7, as passagens que falam acerca de Beelzebu, no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, os evangelistas. No livro de Lucas, no capítulo 11, logo no versículo 15, diz assim: mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja que não se trata aqui de lenda. Ele não está falando de algo lendário, está falando de algo de fato. Em Marcos 3, 22, a Bíblia vai dizer assim: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ou seja, príncipe vem do significado, né, a origem da palavra, a etimologia do principal, né, o mais poderoso entre eles ou aquele que se destaca. Rapaz, eu entendo o contexto bíblico, tá falando aí de uma blasfêmia que os judeus fizeram, mas esse negócio de ficar invocando entidade A, entidade B, fulano, beltrano, eu não quero ver nada disso daí não, isso é doido. é pelo príncipe dos demônios que Cristo expulsa demônios. Por isso que alguns, e uma grande maioria desse povo da sã doutrina, não digo todos, dão muito trabalho e dor de cabeça para nós. A maioria dá problema por conta disso daí, essa doutrina mirabolante que eles levam. Então eles não estão falando de uma lenda, estão falando de um fato. Estão falando de um demônio chamado Beelzebu, que é colocado aqui como príncipe. Bem, eu li e eu ouvi falar de Beelzebu, mas eu nunca tinha tido experiência com Beelzebu. Nem Depois quero. eu fui fazer uma pesquisa sobre Beelzebu, diz que é a junção de dois tipos de ídolos, né, de Baal e Zebu. Então, juntaram e falaram que é Beelzebu. Ok, isso são as histórias. E disseram também que esse, na mitologia, né, na mitologia eles são, é o deus das moscas. Na mitologia, diz que ele é o deus das moscas. Tem que se falar de mosca, pelo que entendemos, as moscas proliferam doenças, contaminações, enfim. Dependendo de onde elas pousam, e onde elas pousam, elas espalham contaminações e doenças. Já não é algo bom, ok? Mas, enfim, quando eu ouvi falar de Beelzebu, eu li sobre Beelzebu, e eu ouvi dizer que Beelzebu era uma lenda. Até então eu não tinha tido nenhuma experiência com Beelzebu. Não sabia nem qual era a sua aparência, né? Eu queria entender o porquê que esse pessoal da sã doutrina gosta de sobrenaturalizar a palavra de Deus. Quando eu digo sobrenaturalizar, é porque Deus faz milagre. Sobrenatural quem faz é o diabo. Tá certo? Tanto é que a mediunidade é vista não dentro de um fator
de milagre, mas dentro de um contexto de uma atuação sobrenatural. Mas enfim, isso é para um outro vídeo e eu não quero aqui ofender a religião de ninguém. Mas assim, eu não sei por que essa galera quer tanto ver demônio, ver entidade, ver isso. Eu não preciso de ver nada disso daí, não. Poxa, não quero nem ver. Não, eu não quero nem saber disso daí. Já basta os problemas que eu tenho na vida, que são um tormento, quanto mais ficar vendo capiroto. Cai fora, quero nada. E eu queria entender o porquê essa fascinação pelo lado oculto das coisas. E quando eu digo oculto, não é só no sentido de algo escondido que não é revelado ao homem, mas eu me refiro do lado também ocultista da coisa. É complicado isso daí. Não basta Jesus, tem que ter entidades. Eu vou lá invocar demônio para consultar nada. Quiser o demônio, entidade, quem quiser tem contato com isso. Eu mesmo não vou, não. Era a aparência dele. Eu nunca imaginaria qual era a aparência dele, pois eu nunca tinha tido nenhuma experiência com ele. Até que um dia estava na igreja. Foi depois de um culto. O culto já havia acabado. Não vou citar o nome da igreja. O culto já havia acabado. Rapaz, se ele apareceu no culto é porque, olha, a coisa tá tensa, hein? E com as luzes apagadas, luzes do altar estavam apagadas, e algumas luzes no fundo da nave da igreja estavam acesas, de forma que, de repente, quando eu olhei no altar, eu lá atrás, eu olhei no altar da igreja, eu vi aquele ser. Irmão, eu vi aquele ser, um ser grande. Vamos colocar aí uns 2 metros de altura. E na penumbra da escuridão que estava sobre o altar e parte da nave da igreja, eu vi aquele ser, e ele tinha, daqui para cima, era uma cara de animal com chifres, que parecia um boi, Ele tinha, como eu estava vendo de longe... Eu ia dizer que é o Chico. Deixa quieto. Ele tinha parte do corpo como corpo de homem, mas um homem forte. E parte daqui, tudo era como se fosse um boi, com chifres enormes. Deixa eu ficar quieto aqui. Ai. Tá cara, advogado. E eu olhei aquilo e fiquei parado, vendo a olho nu aquilo. Em cima do altar, ele parado, em cima do altar da igreja, se movendo de um lado para o outro, perto ali do púlpito, a parte onde se põe a Bíblia. E ele se movia de um lado para o outro. E eu disse, na hora que eu vi, eu pensei comigo, o que será isso? O que é isso? Quem é esse? Aí o Senhor me disse, é Beelzebul. É Beelzebul que está ali. E eu disse, mas o que significa isso? O Senhor me disse, Beelzebul é um demônio príncipe das heresias nas religiões. Então tá explicado. Agora explicou. Tá certinho. E agora falou aí a palavra certa, né? Tá certo. Ele é o príncipe das heresias. É por isso que estava aí numa igreja neopentecostal, né? Essas de sã doutrina. Tá explicado. Olha assim, olha isso aí, irmão. Por que eu vi ele no altar? Simbolizando que ele trabalha também nas religiões para trazer confusão acerca do evangelho e confundir pessoas acerca de Cristo. E esse demônio Beelzebul, como também ele representa, não é, o Deus das moscas, o que ele faz como uma mosca é também contagiar as religiões, confundindo elas, contaminando elas com heresias, com enganos. E eu, quando vi, eu disse, meu Deus, eu lembrei do Minotauro, que quando eu era criança, passava isso na TV, Minotauro, que a lenda diz que era filho de um homem que virou bicho e que viveu preso em um labirinto. Isso é a história da mitologia. E eu lembrei dele porque a figura que eu vi me lembrava muito o Minotauro. Mas o Senhor me disse que era Beelzebul. Eu não falei com Beelzebul. Eu só o vi no altar. Eu pensei que você tinha trocado uma ideia com ele. Quem sabe, né? Fazer um ensino bíblico, né? Um estudo. Sei lá, depois do que você foi preso aí, meu filho, você não duvida nada, não. E o Senhor me disse, ele é Beelzebul. É um príncipe, Beelzebul. Príncipe é uma hierarquia no mundo dos demônios. Lá também existe hierarquia. E Paulo fala na carta aos Efésios, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Ou seja, principados é um grupo de príncipes. E esses principados que Paulo fala são príncipes, são demônios príncipes. E Beelzebul não é uma lenda. Beelzebul é fato, é um príncipe, ele existe e ele trabalha nas religiões. E a função dele nas religiões do mundo é confundir
estas pessoas para que não cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então, esse príncipe trabalha. Seja em qualquer religião, seja no Islã, seja no budismo, no espiritismo, seja no Evangelho, seja em qualquer agregação que busca uma divindade, ele está ali enganando pessoas, até no próprio satanismo, enganando pessoas. No satanismo, na Umbanda, Candomblé, magia negra. Quem tá falando isso daí é você, então qualquer coisa você segura a bronca. Na igreja evangélica, no Sejoloe, no budismo, no Hare Krishna, no Islã, enfim, em todas as religiões, Beelzebub, com toda a sua potestade, a sua legião, ela trabalha exatamente para levar essas pessoas a viverem cada vez mais equivocadas e longe do conhecimento da verdade. E depois, irmãos, eu fui procurar no Google e eu vi imagens de Beelzebub. Elas existem, de fato. Ele aparece com imagens onde ele tem daqui para cima a cara de um bode com chifre, e outras ele tem a cara de um boi. Então, irmão, como eu vi no escuro, para mim era a cara de um boi. É bode ou boi? Bom, enfim, o que interessa tem chifre, né? Mas ele também tem na sua aparição a forma de bode, né? Aquela mesma cara com chifre e parte de corpo de homem. E ele aparece. E eu vou mostrar para vocês imagens de Beelzebub para provar para vocês que é exatamente aquilo que eu vi. Irmãos, e a função dele é confundir a igreja e afastar os irmãos da verdade do Evangelho. Isso explica o porquê de tanta confusão nas religiões. É Beelzebub e a sua turma, a sua legião, trabalhando para destruir o conhecimento da verdade de Cristo. Deus abençoe. Fique com a imagem de Beelzebub que eu vi no altar da igreja. Ixi. Rapaz. Misericórdia. Quero ver isso não. Aí, Chico Balela, o homem da sã doutrina que vocês sabem, né? Foi preso por saliência. E particularmente não acredito um pingo aí nessas heresias dele. Pra mim isso daí... Ah, que viu o diabo? Eu quero saber de diabo nada. Quero nada. Deus me defenderá. Deixa eu aqui quieto na minha, tá ótimo. Eu quero saber de Jesus Cristo Nazareno. E você? Por falar em capeta, que a gente lembra confusão e atrito, você viu o meu último vídeo da treta que teve aí na família Valadão? Bom, se você não viu, eu vou deixar o card aqui pra você acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui!